Hoje eu quero falar sobre o conselho de Maria. E eu quero ler com você. João capítulo 2, versículo 1 ao 5, diz assim, a palavra de Deus. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia. Achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Diga assim: fazei tudo o que ele vos disser. Sabe, se tem uma coisa incrível, é conselho de mãe. Quem aqui já recebeu um conselho da sua mãe? Sabe o que é engraçado do conselho de mãe? É que o conselho de mãe normalmente é certo. Eu não sei aqui se tem essa piada, mas lá em Goiás, a gente fala que conselho de mãe é o seguinte, ele é lá, tô falando lá, é quase que rogando uma praga em você. Ela diz: menino, não sai na chuva, porque se você sair, você vai ficar gripado. É incrível, você sai na chuva, Leandro, 10 dias seguidos, mas no dia que a sua mãe fala não sai, você fica gripado. Aí você fala: meu Deus, só pode ter sido uma praga, porque conselho de mãe, ela carrega essa característica de dar certo, de funcionar. É quase uma profecia bíblica. E lá, muitas vezes, a gente tem medo quando a mãe da gente fala alguma coisa. Eu já fiz isso, eu já falei: não, mãe, fala o contrário, porque eu estou querendo fazer, mas agora que a senhora falou não faça, eu estou com medo. Faz o seguinte, fala o contrário, por favor. Não vou, por favor, fala o contrário, que agora eu estou com medo. Por quê? Porque o conselho de mãe normalmente carrega essa característica. E hoje eu quero falar sobre o conselho de Maria. E o conselho de Maria para as pessoas que estavam ali no casamento foi o quê? Faça tudo o que ele vos disser. Faça tudo o que ele vos disser. Esse foi o conselho de Maria para todo mundo que estava no casamento. E eu coloquei aqui alguns conselhos que normalmente, algumas frases que normalmente a gente cresce ouvindo da nossa mãe. Aí, à medida que eu for lendo aqui, se você já passou por isso, você diga amém. Só para eu saber se eu sou pecador sozinho. Primeira coisa, não pegue carona, menino, e nem aceite bala de estranhos. Não estou sozinho. Leve agasalho e guarda-chuva. Eita, Jesus. Dinheiro não nasce em árvore, menino. Na volta a gente compra. Eita, papai. Tô vendo até homem falou amém nessa daqui. Já falou isso também, né? Eu já falei. A maneira de enganar o menino. Pai, nos perdoe. Se ele pular nesse buraco, você vai pular também, é? Esse é o principal. Você, por acaso, menino, você é todo mundo? Eita, Jesus. Todo mundo, mãe, faz isso. Aí, você é todo mundo? Eita, Jesus. Quando você tiver 18 anos, você vai fazer o que você quiser. Aí o menino completa 18 anos. Aí o que a mãe fala? Só porque você tem 18, acha que pode fazer o que quiser agora. Eita, esse amém agora foi forte. Não coloque a carroça na frente dos bois, menino. Ixi. Não adianta chorar agora pelo leite derramado. Meu Deus, eu ouvi tudo, pai. Me perdoe. Ah, um dia você vai sentir a minha falta. Se você não ouviu isso aqui, você não nasceu na terra, não. Um dia você vai sentir falta de mim. Um dia você vai sentir a minha falta, moleque. Agora esse aqui ninguém escapa. Eu avisei. Eu te avisei.
Quando você chegar, me liga, tá? Eita Jesus! Esse aqui são alguns conselhos de mãe. Quem aqui ouviu todos eles? Quem aqui já usou eles com seu filho? Eita Jesus poderoso! Sabe o que é mais interessante aqui? É que as mães estão sempre dando conselhos. E na maioria das vezes, conselhos muito bons. É ou não é? Nesse primeiro texto aqui que nós lemos, a Bíblia diz que a Bíblia diz que eles estavam num casamento. E é interessante que nós encontramos aqui o primeiro milagre de Jesus descrito na Bíblia. Foi em Caná da Galileia. Esse é o primeiro milagre de Jesus na Bíblia. Eu não sei se Maria gostava de festa, ou se ela era amiga da família. Mas eu só sei que ela já estava lá. Porque diz a Bíblia que Jesus chegou na festa e Maria os recebeu. Maria já estava lá. Eu acho que Maria era aquele tipo de mulher que gostava de participar da organização da festa. Minha amiga vai fazer um casamento, então vou chegar mais cedo para arrumar. E lá estava Maria organizando todas as coisas. E diz a Bíblia que em um dado momento, o vinho acabou. Eu não sei se você sabe disso, mas vinho na Bíblia é um aspecto natural para falar também de alegria. Quando alguém bebe vinho e passa um pouquinho da conta, como que ele fica normalmente? Fica diferente, fica alegre no começo, né? Fica com a bochecha rosada, fica todo alegre. Então, vinho na Bíblia também nos fala de uma alegria natural. Portanto, naquele momento, a alegria do casamento tinha acabado. O vinho tinha acabado. E Maria vai até Jesus e começa a conversar com Jesus. Mas na conversa de Jesus, ela libera uma palavra poderosa. Faça tudo o que ele vos disser. Por que essa palavra é poderosa, pastor? Porque a Bíblia diz que a lei foi dada por quem? Por Moisés. Mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Na hora em que ela diz, faça tudo o que ele vos disser, o que Maria estava dizendo? Faça tudo o que a graça vos disser. Que coisa poderosa isso. Todas as vezes que nós fazemos o que a graça nos diz para fazer, nós podemos ter a expectativa de milagre na nossa vida. Maria não disse, faça tudo o que a lei vos disser para fazer. Maria disse, faça tudo o que a graça vos disser para fazer. Sabe, normalmente, nós lembramos desse acontecimento por causa da água transformada em vinho. Mas lá em João, a Maria é descrita como um vaso escolhido e precioso na presença de Deus, porque ela foi chamada para gerar o Filho de Deus. Então olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim, faça tudo o que a graça vos disser. Sabe, Jesus não tinha feito milagre nenhum, mas Maria sabia que Jesus era poderoso para fazer a água transformar em vinho. A ordem de Deus aos seus servos foi muito simples. Ele disse, faça o que ele vos disser. Faça o que eles vos disser. E Maria sabia algumas coisas muito importantes a respeito de Jesus. E eu quero listar aqui pelo menos 3 coisas que Maria sabia a respeito de Jesus que os outros personagens desse texto não sabiam e não identificavam. Primeira coisa que Maria sabia que Jesus era Deus. Maria sabia que Jesus era Deus. Reza a lenda que mães, elas sabem normalmente quem é o pai da criança. Normalmente quem pede o DNA é o pai, porque a mãe, a maioria das vezes, sabe quem é o pai. Na hora de um problema, na hora de uma dúvida, a dúvida normalmente acontece no coração do pai, mas não acontece no coração da mãe.
Maria, quando ficou grávida, ela sabia que não tinha dormido com homem algum, portanto, o que nela estava gerado era de fato vindo de Deus. Por isso ela tinha convicção no seu coração de que o que fora gerado nela foi diretamente do céu. Lá em Lucas, no capítulo 1, versículo 34, a Bíblia diz: então disse Maria ao anjo: como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Portanto, Maria sabia que de fato o que nela estava sendo gerado era de fato do Filho de Deus. José não conseguiu absorver aquela notícia, obviamente, no início, porque ele ficou com medo de ser julgado, de ser maltratado. Naquela época, esse tipo de pecado, a mulher ela era apedrejada até a morte. Certamente ele ficou preocupado com a sua esposa, mas um anjo apareceu a ele e disse: José, não temas, porque o que nela foi gerado é de fato celestial. Lá em Lucas, no capítulo 1, verso 26 e 27, diz: no 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. Mateus também deixa bem claro que ela achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mateus capítulo 1, versículo 18 diz: ora, o nascimento de Jesus foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que estivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito. Portanto, Jesus não tinha sangue de Maria, Jesus não tinha sangue de José. Portanto, Jesus era plenamente Deus e plenamente homem. Eu não sei se você sabe disso, mas dentro da placenta da mulher, na gestação, o contato do bebê com a mulher é apenas de alimento e excreção. Não há compartilhamento de sangue. Por isso, o sangue de Jesus não tem nenhum tipo de mistura de sangue humano. Jesus é 100% homem e Jesus é 100% Deus. O que foi gerado na barriga de Maria foi 100% celestial. Mas sabe o que é poderoso disso? É que Maria sabia que Jesus era o Filho de Deus. Sabe o que é interessante de você, mamãe que está aqui nessa manhã me ouvindo? É que normalmente essa é a imagem que a mãe tem do filho. A mãe tem uma imagem do filho muitas vezes diferente da imagem que outras pessoas têm daquela criança. Você vê muitas vezes pais falando, infelizmente, que o filho não vai dar nada na vida, mas dificilmente você ouve uma mãe falando isso. O pai chega e fala: esse menino é um sapeca. A mãe olha para ele e diz: ele vai mudar. Esse menino não tem jeito com ele. A mãe ajoelha na cama e vai orar pela criança. Porque normalmente as mães têm essa característica que Maria tinha. Maria via em Jesus algo que as outras pessoas não conseguiam perceber. Maria, de fato, sabia que Jesus era o Filho de Deus. Assim como você, mãe, que está aqui me vendo, você olha para o seu filho e diz: esse menino vai dar certo. Esse menino vai romper. Esse menino vai crescer. Esse menino vai sair dessa vida, esse menino vai avançar. Essa característica que você tem é uma característica celestial, vinda do trono de Deus. Você é como Maria. Como Maria, eu conheço uma pessoa e muitas vezes eu peguei no pé dela, é uma pessoa da minha família. Muitas vezes eu peguei no pé dela e eu dizia na minha família: meu Deus, fulano de tal dá trabalho demais, misericórdia, coitado da mãe dele. Mas a mãe dele dizia: eu sei, mas eu sou a mãe, Deus pode fazer um milagre na vida dele, eu creio na mudança dele. Por quê? Porque a mãe tem essa característica de enxergar coisas que outras pessoas não conseguem enxergar. Maria, quando olhava para Jesus, ela via o Filho de Deus. Mas certa vez, a palavra de Deus diz que Jesus fez uma pergunta: quem dizeis os homens que eu sou? Alguns diziam: tu és Jeremias. Outros diziam: tu és Elias. Mas teve um que diz: tu és o Filho de Deus. Tem sempre alguém no meio que enxerga Deus como realmente Ele é. E hoje, nessa manhã, eu quero dizer para você que aquele que foi gestado na barriga dessa mulher chamada Maria, de fato é o Filho de Deus.
Ele é a graça de Deus encarnada aqui na terra. Maria sabia que Jesus era Deus. Do começo ao fim da Bíblia, irmãos, a Bíblia afirma explicitamente que Jesus é Deus. Lá em Isaías, no capítulo 7, no versículo 14, a Bíblia diz: portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal, e eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e lhes chamarás Emanuel. Diga assim, Emanuel. Essa palavra Emanuel quer dizer Deus conosco. Deus conosco. Hoje, Deus habita no seu coração através do Espírito Santo. Da mesma forma, no Novo Testamento, esse texto aponta diretamente para a verdade de que Jesus é Deus. As primeiras palavras de João, lá no capítulo 1, no versículo 1, diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Diga assim, o Verbo era Deus. Jesus sabia disso. Você precisa hoje, nessa manhã, sair com essa revelação no seu coração, de que Jesus é de fato o Filho de Deus. Fala para a pessoa que está do seu lado: Jesus é o Filho de Deus. E se você crer nessa verdade, você pode ter a expectativa de um milagre. Muitos homens daquela época tinham uma visão estranha a respeito de Deus, uma visão mística. Mas eu quero te dizer, visão mística e visão religiosa de Jesus não pode salvar você, não pode libertar você. Só saber que Jesus é um bom homem não vai resolver o problema da sua vida. Só saber que Jesus foi um grande profeta e passou aqui na terra não vai resolver nada na sua vida. Só saber que Jesus foi um homem bonzinho, que deu esmola ali para os pobres, que curou pessoas, não vai resolver o problema da sua vida. Eu fui espírita 18 anos, do Vale do Amanhecer. E lá, para nós naquela época, Jesus era um bom homem que fez coisas boas na terra. Só saber que Jesus era um bom homem e que fez coisas boas na terra não vai resolver nada na sua vida. Você precisa crer, saber e crer e confessar que Jesus é o Filho de Deus. O Filho de Deus só pode realizar milagre na sua vida se você crer nessa verdade poderosa. Por que Maria disse para o mestre Sala e todos que estavam ao redor: fazei tudo o que ele vos disser? Porque Maria sabia que Jesus era o Filho de Deus. Quem estava na festa não tinha essa visão. Talvez eles olhavam para Jesus e diziam: ele é um bom homem. Que bom, Jesus, que você veio para o nosso casamento. Você é um bom homem. Mas não ocorreu a nenhum deles pedir para esse bom homem transformar água em vinho. Sabe por quê? Porque homens bons não transformam água em vinho. Ou talvez eles olhassem para Jesus ali e dissessem: que profeta abençoado. Sabe, talvez eles não criam que Jesus pudesse fazer a água transformar em vinho. Mas Maria chamou aquele que poderia transformar água em vinho e disse: Jesus, a alegria da festa acabou. O vinho acabou. Então, aquela mulher, depois dessa conversa, sai da presença de Jesus, vai até os convidados e o mestre Sala e disse: faça tudo o que ele disser para vocês fazerem, se vocês quiserem um milagre nesse casamento. Nessa manhã eu quero dizer para você, mãe, e você também que é pai, faça tudo o que a graça vos disser para fazer. A lei não pode fazer nada por nós. A lei é uma pessoa carregando você nos braços, mas com os pés defeituosos. Em algum momento a lei vai cair e você vai cair junto com ela. E pode ser que você quebre os pés, como Mefibosete quebrou. Deixa eu dizer uma coisa para você. A lei não pode fazer nada pela sua vida. Mas se você fizer tudo o que a graça vos disser, porque esse foi o conselho de Maria, você pode ter expectativa de água transformada em vinho na sua vida. Água transformada em vinho. Pastor, se água nos fala de alegria, o que água representa aqui nesse texto? Água não tem cheiro, água não tem sabor, água não tem cor.
A vida sem a graça de Deus é desse jeito. É uma vida sem cheiro, é uma vida insalubre, é uma vida sem graça. Mas quando você pega a graça e coloca dentro da água da sua vida que está sem graça, ela cria cor, ela cria cheiro, ela cria sabor. Eu quero dizer para você nessa manhã, aceite o conselho de Maria, faça tudo o que a graça vos disser para fazer, e você vai ver muitas áreas na sua vida que são água, sem cheiro, sem sabor, sem cor, transformando em vinho de maneira miraculosa em nome de Jesus. Mas você tem que fazer tudo o que Jesus te disser. Quando eu falo para você de fazer tudo o que a graça te disser para fazer, aí você pensa, pastor, então eu tenho que andar a pé até onde? Eu tenho que pagar algum tributo? Eu tenho que ir a pé até algum lugar? Eu tenho que ajoelhar no caroço de milho? Onde é que eu pago essa promessa? Não, a graça não te pede nada. A única coisa que a graça exige de nós é crer. Crer. Maria creu que Jesus era o Filho de Deus. Por isso ela olhou para o mestre Sala e disse, faça tudo o que ele vos disser, porque eu creio que ele é o Filho de Deus. Se hoje você sair daqui nessa manhã, crendo que Jesus é a graça encarnada, e aplicar esse conselho de Maria, que é um conselho de mãe, na sua vida, você vai ver a água transformando em vinho na sua vida. Você vai ver muitas áreas da sua vida sendo transformadas. Mas a segunda coisa que essa mulher aqui tem para nos ensinar, que ela descobriu a respeito de Jesus, é que ela sabia que Jesus tem poder para operar milagres. Ela sabia que Jesus tinha poder para operar milagres. Imagina o constrangimento que era, irmãos, para essa família de noivos aqui. Imagina, acabou o vinho, acabou a alegria da festa. A festa agora estava comprometida. Comprometeu a festa. Sabe, culturalmente falando, acabar o vinho da festa de um judeu era um grande problema. Porque falava de miséria. Porque o vinho era o que dava o tom da festa. Vinhos bons, festas boas. Vinhos inferiores, festas inferiores. Então, quando o vinho acaba, os convidados e o dono da festa ficaram preocupados. E agora? Como que nós vamos resolver esse problema? Como que nós vamos solucionar esse problema aqui agora? Sabe, a festa estava comprometida. E o principal elemento, que era o vinho, tinha acabado. Se Jesus não tivesse entrado em cena, nós hoje não estaríamos contando essa história. Eu quero dizer para você, mãe, pai, eu não sei como estão algumas áreas da sua vida. Eu não sei se o vinho acabou no seu casamento. Eu não sei se o vinho acabou na sua empresa. Eu não sei se o vinho acabou na sua saúde. Eu não sei se o vinho acabou nas suas emoções. Vinho nos fala de uma alegria. Eu não sei onde o vinho acabou na sua vida. Mas se você tem Jesus na festa da sua vida, na sua casa, na sua família, você pode ter expectativa de grandes milagres acontecendo. Grandes milagres acontecendo. Talvez você chegou aqui nessa manhã e você está lutando há anos para ter um casamento bom, para ter a sua vida financeira restaurada, resolvida. E você luta e parece que você está andando para trás. Experimente hoje aceitar o conselho de Maria. Faça o que a graça vos disser para fazer. E a graça diz, você precisa apenas crer que eu sou o Filho de Deus e posso realizar milagres na sua vida sem que você pague coisa alguma. É isso que a graça exige de nós. A graça exige de nós que nós creiamos. Quando surgiu um problema, Maria logo lembrou daquilo que o anjo disse para ela. Maria, esse é o Filho de Deus. Ele vai te envolver e vai gerar em você algo santo. E você o chamará de Emanuel. Diga assim, Emanuel. Deus conosco. Tem muitas pessoas, irmãos, que até acreditam que Jesus é Deus, mas nunca experimentaram esse poder. Por que não experimentam?
Porque não tem fé para experimentar. Porque a Bíblia diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Muitas vezes você ora por algumas coisas, mas você não vê ela acontecendo. Aí a fé diz: creia, creia, creia. Você acha que no dia que o Espírito Santo gerou o Filho de Deus na barriga de Maria, ela viu alguma coisa entrando dentro dela? Não, ela só creu. O anjo disse e ela creu. Agora deixa eu te dizer uma coisa. Maria creu quando o anjo falou. Mas hoje você crê porque o Filho de Deus fala. É muito mais poderoso. Isso é para você ver o nível da fé dessa mulher. Deus, pelo Filho Jesus, é muito mais poderoso do que anjo. Mas o anjo falou e ela disse: eu creio. Hoje o Espírito Santo fala com você. Nós temos uma voz muito mais poderosa do que a voz de um anjo. E hoje tem um Espírito dentro de você que diz assim, ó: o Espírito testifica com o Espírito de Deus que eu sou filho. Não é anjo que está te falando hoje. Hoje o próprio Espírito Santo testifica no seu espírito que Jesus é o Filho de Deus. Se você viver debaixo dessa verdade espiritual, você viverá os dias mais miraculosos de todos os dias da sua vida. De todos os dias da sua vida. Todos os dias você vai levantar pela manhã crendo que existe um Deus que pode transformar aquela área da sua vida que hoje é água, insalubre, sem sabor, sem cheiro, sem cor. Deus pode transformar essa água em vinho para a glória dele mesmo. Isso é maravilhoso. Quando a fé do homem choca com o poder de Deus, o milagre dele acontece na sua vida. Pastor, mas será que Jesus pode fazer isso hoje? Jesus pode fazer muito mais hoje. Naquele dia ele transformou a água em vinho. Hoje ele pode transformar empresas. Hoje ele transforma a saúde. Hoje ele transforma pessoas que estão viciadas. Não deu tempo de eu pregar hoje para o motorista de Uber, mas eu tenho uma coisa que eu entro no carro e as pessoas começam a falar da vida delas para mim sem eu abrir minha boca. E ele em 10 minutos contou um monte de coisa da vida dele. E ele falou: eu sou drogado, e eu estou fazendo tratamento, e eu estou com abstinência hoje. Não deu tempo de eu pregar para ele, porque ele já pegou outra viagem. Mas sabe de uma coisa? Um jovem como esse, se ele encontrar Jesus pela graça, ele para de tomar remédios instantaneamente se Jesus decidir curar ele. Sabe por quê? Porque Jesus não é como um psicólogo, que ele vai fazendo sessões com você. Não. Muitos casamentos precisam de terapia familiar. Deus, porque ele é um Deus da aceleração, muitas vezes ele passa, ele não utiliza as formas naturais do homem. Aquilo que o homem demoraria 20 anos para ter o milagre, Deus pode fazer num dia. Deus pode fazer num encontro. Quanto tempo você acha que demora para fazer um bom vinho? Pelo menos 12 anos. Por isso os bons vinhos são chamados de 12 anos. Jesus transformou o vinho num estalar de dedos. E o mestre Sala disse: é o melhor vinho. É o melhor vinho. Aquilo que demoraria 12 anos, Deus pode fazer hoje na sua vida. Se tão somente você crê que Ele é um Deus de milagres e que Ele transforma a água em vinho, basta você crer que Ele é o Filho de Deus. Aleluia! Maria sabia que Ele era o Filho de Deus. A terceira e última coisa que Maria sabia é que ela sabia que Jesus era Salvador. Maria sabia que Ele era Deus, mas Maria sabia também que Jesus é o Salvador. Isso fica claro quando o anjo anuncia o nascimento dele. Mateus capítulo 1, versículo 1 diz: Ele dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Que coisa! Essa palavra Jesus aqui é uma versão do grego Jesus. E Jesus é de onde deriva a palavra Yeshua. Yeshua, que é uma derivação hebraica, que significa Javé é salvação, ou Jeová
é salvação. E essa palavra Jeová é salvação, a tradução literária dela é sozo. Jeová é sozo. Por que sozo? Porque muitas vezes acreditamos que Jesus salva o homem só do inferno. E você fala, Jesus é o Salvador. Aí depois que ele te salva do inferno, aí você entra numa crise financeira e você fala, não posso mais clamar o Salvador, porque ele só salva o homem do inferno. Mas essa não é a verdade bíblica. A verdade bíblica é que Jesus é o sozo do mundo. Ele te salva de qualquer circunstância que você precisa de salvação na sua vida. Na sua vida. A Bíblia diz que um dia Pedro estava caminhando por sobre as águas. E ele estava no barco e ele disse, Senhor, manda-me ter contigo. Jesus então falou, vem. Pedro então começa a caminhar sobre as águas. Enquanto ele caminhava, de repente os ventos sopraram. E Pedro começou a titubear na sua fé. E começou a afundar. Quando ele começou a afundar, ele disse, Senhor, salva-me. Essa palavra salva-me no original é sozo. Pedro estava dizendo, Senhor, sozo. Pedro era filho, mas naquela hora ele ia morrer afogado. E ele disse, Senhor, não quero morrer afogado, sozo. E Jesus então o salvou. Tem alguma área da sua vida que você precisa clamar pelo Salvador hoje? Ouça o conselho de Maria. Maria sabia que Jesus era o Salvador. O Salvador. Existem áreas da minha vida hoje que eu preciso de salvação. Que eu preciso que Deus me ajude. Talvez você chegou aqui nessa manhã e você também precisa do sozo de Deus em alguma área. Se você nessa manhã ouvir o conselho de Maria, o conselho dela foi, faça tudo o que ele vos disser. E ele é a graça de Deus encarnada. Se você hoje sair por aquela porta, mãe e pai, e fazer tudo o que a graça vos disser, você terá sozo em cada área da sua vida. Cada área da sua vida vai ter sozo de Deus. Diga amém. Fazei tudo o que ele vos disser. Deixa eu te dizer uma coisa. Maria foi uma mulher muito agraciada, irmãos. Mas muitos atribuem a Maria algo que ela não é. Maria não é Deus. Maria foi uma mulher bem-aventurada. Ela gestou o Filho de Deus, mas ela não é Deus. Por que eu estou falando isso para você? Porque eu estou dizendo para você ouvir o conselho de Maria. E o conselho de Maria é, olhe para Jesus. Se você tivesse com incêndio na sua casa, você ligaria para o bombeiro ou para a mãe do bombeiro? Bombeiro, né? E se você tivesse roubar o seu carro, você liga para a mãe do policial ou para o policial? Maria está dizendo, não ligue para mim. Ligue para aquele que pode fazer tudo em todos. Eu apenas gestei o Filho de Deus, mas eu não posso fazer nada por vocês. Só Ele pode fazer. Eu quero dizer para você nessa manhã, que eu e você não podemos fazer coisa alguma. Só o Filho de Deus pode transformar água em vinho na nossa vida. Só o Filho de Deus. Só o Filho de Deus. Lá em Atos, no capítulo 4, no versículo 12, a palavra de Deus diz, e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu, nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Hoje nós comemoramos o Dia das Mães, e eu quero desafiar você a ouvir o conselho de uma mãe. Faça tudo o que ele vos disser. Vos disser. Vos disser. Eu sei que é difícil. Eu sei que às vezes nós ficamos, querendo resolver as coisas na força do nosso braço. Mas Maria deu um conselho. E esse conselho ecoa até os dias de hoje.
faça o que ele vos disser. O que que Jesus está falando para você fazer nessas áreas que você precisa de um milagre? Nessas áreas que você precisa de transformação. Eu sei que o mundo fala uma coisa, as circunstâncias falam uma coisa, a sua mente te fala uma coisa, sua carne te fala outra, mas o que que o Filho de Deus fala para você? O que que Jesus está te falando? Muitas vezes buscamos resposta em coisas, em pessoas, em coisas naturais. Mas Maria deu um conselho mais sábio que eu já ouvi no Novo Testamento. Ele diz: faça o que Jesus disser. Não faça o que eu disser. Faça o que o Filho de Deus está te dizendo. Hoje, quando você sair daqui, em algum momento do seu dia, da noite, entra para o quarto e faz uma pergunta para o Filho de Deus, que é o seu Pai. Fala: Jesus, o que o Senhor quer que eu faça nessa área? Hoje eu entendi e eu aceitei o conselho de uma mãe. Eu aceitei o conselho de Maria. Eu vou fazer o que o Senhor está me dizendo. Eu passei por muitos problemas na minha vida, irmãos. Muitos. Tive muita vontade de desistir muitas vezes. Um dia eu estava ouvindo o pastor Luiz falando que ele teve vontade de desistir de ser pastor. Eu tive também. Não foi só uma vez, nem 10. Tive várias. Mas nessa hora, eu sentava sem força até mesmo para orar. E eu dizia: Senhor, o Senhor está mesmo nisso? Eu fui realmente chamado. De fato, o Senhor me chamou. E dentro do meu coração, cada vez mais, o Espírito Santo me confirmava que eu estava no lugar certo, fazendo a coisa certa. Eu não liguei para o pastor Aloysio, eu não liguei para o pastor Naor, que foram pessoas que me ungiram. Eu não liguei para minha mãe, não liguei para o meu pai. Eu fiz o que Maria nos ensinou a fazer. Faça o que ele vos disser. E o Espírito Santo testificava no meu coração que eu fui chamado para ser pastor. Por isso hoje eu estou aqui, obedecendo uma voz de Jesus, porque ele disse: fica onde você está. E eu obedeci. Hoje a palavra que eu tenho para você é: faça o que Jesus te disser para fazer nessa área que você precisa de transformação na sua vida. Amém?